Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal da UD. Hoje a gente vai falar sobre o coração, um dos 5 principais órgãos de acordo com a medicina chinesa. A gente vai estar falando sobre as características principais do sistema do coração, não só do órgão físico, mas da energética, do funcionamento fisiológico energético do coração da medicina tradicional chinesa. A gente vai estar falando um pouco sobre as substâncias do corpo associadas ao coração. Vamos falar também sobre as principais patologias ou desarmonias energéticas associadas com o coração. Vamos falar da relação do coração com os outros órgãos do corpo e vamos finalizar descrevendo a trajetória do meridiano do coração, tá legal? Mas antes disso, queria pedir para você já deixar uma curtida nesse vídeo. Se você não gostar do conteúdo, até o final do vídeo é só você tirar esse joinha, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal se você não tiver inscrito, de compartilhar com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de informação, porque ajuda muito o canal. Então vamos lá, vamos dar continuidade à aula. Então, primeiramente, o coração é a manifestação mais concreta no órgão do elemento fogo. Voltando agora para a tabela dos 5 elementos, a gente sabe que o elemento fogo é a esfera vermelha. Então o coração é visto como um órgão onde a consciência, ou o Shan, ou o espírito, que a gente já falou numa aula passada, é armazenado. Então a função de consciência, de lucidez da pessoa é muito associada ao coração. O coração também governa a circulação do sangue. Então sempre que a gente tiver um problema de circulação, a gente vai ver que ele vai afetar o coração, ou o coração não está funcionando muito bem, ou pode ser por causa de algum órgão do corpo que está tendo esse bloqueio na circulação de sangue e vai acabar afetando o coração, tá? O tecido do corpo associado ao coração e ao elemento fogo são os vasos sanguíneos. E o orifício, a abertura do corpo associada ao coração é a língua. A gente vai ver que muitas vezes a gente vai analisar a língua e principalmente a ponta da língua é muito relacionada ao órgão do coração. Muitas vezes quando o coração a gente está com fogo afetando o coração, fogo patológico, né, causando ansiedade, insônia, muitas vezes a ponta da língua vai estar um vermelho mais escuro, vai estar um vermelho mais vivo, diferente do restante da língua, tá? Todos os órgãos possuem uma relação de yin e yang com as vísceras, tá? A víscera associada com o órgão do coração é o intestino delgado. E a gente vai ver que, tanto para tratar algumas condições do órgão do coração, a gente pode usar o meridiano complementar, usar o meridiano yang da víscera, do intestino delgado, tá? E a gente vai ver que patologias de um órgão vai afetar a víscera também. Então, no caso do coração, uma patologia muito comum é o que a gente chama de calor ou fogo afetando o coração. Isso daí vai causar muita afta na boca, sede, né? E a urina vai ficar mais escura, mais concentrada, né? Esses casos que tem recorrência de infecção urinária ou às vezes tem sintoma de infecção urinária, você faz o exame e não tem infecção, a gente fala que é o coração, que o fogo desce para o intestino delgado e o intestino delgado tenta tirar esse calor do corpo através do sistema urinário e acaba tendo esses sintomas, tá? Porque o intestino delgado é muito associado com o metabolismo de águas, tá? De água. Ele tem um papel muito fundamental. A emoção associada com o coração é a alegria, o elemento fogo. Então a gente pode ver que quando o elemento fogo ou o coração está hiperativo no esquema dos 5 elementos, a pessoa vai ser alegre demais, assim, né? Que vai chegar ao ponto de uma mania, de você perder o controle. E se tiver uma deficiência do coração, a gente vai ver essa falta de alegria, essa falta de brilho. E finalmente, a estação do ano que corresponde ao coração, ao elemento fogo, é o verão. E a condição meteorológica, o clima, é de calor. Então, quando tem um excesso de calor, vai afetar o coração, vai fazer o coração ficar em excesso. E quando tiver ausência de calor, muita falta de calor, vai causar o coração a ficar deficiente. Lógico, se a condição da pessoa não conseguir equilibrar o ambiente externo. Lembra que a gente falou numa das primeiras aulas, 5 elementos? Tem energia vital de fora, que se manifesta com calor, frio, secura, vento.
umidade, e a gente tem nosso ambiente interno e eles interagem entre si. Então a pessoa que está com o coração deficiente, com a energia vital do coração deficiente, ela já está meio apática, né? Um pouco essa alegria que a gente chama um pouco mais reduzida. Quando ficar frio, o que vai acontecer? Vai fechar mais ainda, tá? Ou se a pessoa já é uma pessoa meio que, né, a consciência dela é muito agitada, ela é muito alegre, ansiosa, quando fica calor pode ser que piore esses sintomas, então a gente tem que levar isso em consideração quando a gente vai analisar o sistema do coração. Agora vamos falar um pouco das substâncias associadas com o coração. A gente pode pensar no sangue do coração, no Qi, ou energia vital do coração, no Yin do coração ou no Yang do coração. Essas substâncias que a gente chama de Yin, Yang, Qi, sangue, estão presentes no corpo todo. E sempre que tiver um sintoma de obstrução de sangue ou deficiência de sangue, ou deficiência de Yin, ou deficiência de Yang, ou obstrução de Qi ou deficiência de Qi, vão ter sintomas muito parecidos dependendo do órgão que afeta. Mas o que faz a gente saber que tem a ver com o coração? Primeiro, a pessoa vai ter uma sensação no peito, subjetiva. Se for estagnação de sangue obstruindo o coração, vai sentir dor no peito. Se tiver deficiência de sangue do coração, que a gente chama deficiência de sangue cardíaco, vai sentir palpitação. Pode ser que o coração fique acelerado, diminuído, ou meio apresente uma espécie de arritmia, ou ele pode estar batendo normal, mas a sensação subjetiva é de palpitação, ela sente aquela coisa no peito. A gente fala, putz, é o sangue do coração, por exemplo, ou é uma obstrução de energia vital do coração. Então a localização é muito importante, tá? Se tiver uma deficiência de Qi do coração, a vitalidade, o espírito, aquela alegria, aquele brilho, aquele glow que você vê no rosto da pessoa, né, de um espírito ativo, vai estar diminuída, tá? Se tiver uma estagnação de Qi, pode ser que o pulso esteja fraco e que a pessoa sinta essas palpitações e sinta um cansaço geral no corpo. A língua também pode estar pálida ou ela pode estar um pouco mais inchada, porque você não está tendo energia para metabolizar os fluidos do corpo. Se a substância Yin do coração estiver mais deficiente, a gente vai ver sintomas de ansiedade, principalmente no final do dia, que o dia está indo para aquela fase mais Yin, então o corpo deveria estar indo para essa fase, mas ele não entra porque está em deficiência de Yin, né? Então ansiedade, insônia, de novo, palpitação, sensação de palpitação subjetiva ou objetiva, taquicardia, né? O batimento acelerando muito. A língua vai estar provavelmente mais carmim, um vermelho mais vivo. O sabugo, menos sabugo. Às vezes sem sabugo parece que é mais brilhante, não tem aquela camadinha de pelos, aquela cobertura da língua, né? Se for deficiência de Yang do coração, a gente vai ver primeiro o espírito mais opaco, você não conseguindo ver a consciência da pessoa, ela mais, né, sem aquele brilho, sem aquele glow, mais uma vez. A pessoa vai ter tendência a sentir frio. Essa é uma diferença muito grande sempre entre Qi e Yang, eles são muito parecidos, essas substâncias, mas o Yang sempre traz consigo uma característica de frio, porque o Yang tem uma característica mais quente, mais associada ao calor do que o Qi. Tá? E uma outra coisa muito importante do Yang é a bradicardia, tá? A bradicardia, geralmente deficiência de Yang de coração vai se manifestar como a bradicardia ou a redução de batimentos do coração, mas é lógico que é uma regra, né? É uma regra geral só, apenas pode ser que quando fique muito fraco o Yang do coração, o pulso fique fraco e bem acelerado também, é uma possibilidade, tá? Mas de maneira geral ele vai ficar mais devagar. A língua vai ficar pálida, o rosto vai ficar mais pálido, tá? Aquela friagem, membros frios, falta de energia, querendo dormir muito. Esse padrão em pessoas mais velhas, né? Da terceira idade. O sangue, se tiver deficiente, vão ter sintomas gerais de deficiência de sangue, que seria língua pálida, mucosa mais pálida, um pulso mais fino, tá? Agora, como a gente já mencionou no começo do vídeo, como a gente vai saber que é um sangue direcionado para o coração que está deficiente? Sensação de palpitação mais uma vez, tá? Obstrução de sangue, sangue estático que não está fluindo. A aparência geral, principalmente do rosto, vai ficar mais escura. A língua vai ficar um tom mais roxo, as mucosas um pouco mais roxo, tá? E pode ter sintoma de dor na região do peito.
Uma outra condição que afeta o coração é a mucosidade. Na verdade, a mucosidade vai afetar o pericárdio, que é um outro órgão que tem um outro meridiano que também é do elemento fogo, mas ele protege o coração. Então a mucosidade, ela vai obstruir os orifícios do coração. Então a gente fala que o coração é muito associado com a consciência da pessoa, a gente se conecta no mundo através dos nossos sentidos, que a gente chama dos orifícios, e a mucosidade insubstancial dentro do corpo, que a gente não vê, ela vai acabar sujando os orifícios da nossa consciência e faz a gente perder um pouco o contato com a realidade, tá? Então muitos transtornos psiquiátricos, muitas condições de natureza psiquiátrica vão estar associadas com o coração e com a mucosidade interna. Essa mucosidade pode ser associada ao calor, então mucosidade quente. Então a gente vai ter os mesmos sintomas de alteração da consciência da pessoa, mas vai ter muita energia por trás. Agora vamos falar um pouco sobre os órgãos que são associados com o coração. Primeiramente a gente tem o intestino delgado, que é a víscera do elemento fogo, que faz um par de yin e yang com o coração. Tá? A gente vai ver que o coração tem uma tendência a ser afetado por calor e gerar calor interno, e que muitas vezes esse calor ele vai para o intestino delgado para tentar sair do corpo, mas se atingir um nível patológico, ele vai começar a dar sintomas de afta na boca, sede, boca seca, a urina vai ficar mais concentrada, mais escura, isso daí está apontando para uma condição de calor. Muitas vezes a pessoa que fica tendo infecção urinária crônica, ou cistite, ou infecção de próstata, ou inflamação da próstata, muitas vezes pode ser outras coisas também, outros padrões energéticos, mas muitas vezes pode ser esse sangue do coração, esse calor do coração descendo para o intestino delgado, tá? E aí ele sai na forma da urina. Coração e baço pâncreas. Qual que é a relação entre o coração e o baço pâncreas? Bom, primeiramente, o coração ele tem a função de circular o sangue, né? Ele é relacionado com a circulação do sangue. E o baço pâncreas, ele gera o sangue. A gente alimenta o baço pâncreas, que é aquela bolinha amarela associada ao elemento terra dos 5 elementos. O baço pâncreas recebe o alimento e vai transformar sangue, vai criar sangue a partir desses nutrientes. Então o coração vai lá e ele vai circular o sangue. O baço pâncreas também mantém, a energia do baço pâncreas mantém o sangue dentro dos vasos. Então pessoas que sangram muito com muita facilidade, você aperta a pessoa, ela forma um hematoma, a gente pensa na possibilidade de uma deficiência de Qi do baço pâncreas. Então tem essa relação com o coração. Uma outra coisa, a mucosidade interna que a gente viu nas patologias que afetam o coração, a mucosidade é sempre formada no baço pâncreas. O sistema digestivo, ele tem que o metabolismo tem que estar forte para o que a gente ingerir, ele pegar e transformar e enviar os nutrientes para onde tem que ser enviados, e o que não é nutriente, que não presta, para ser eliminado do corpo, tá? Quando está mais devagar esse metabolismo, a gente começa a formar umidade dentro do corpo, e essa umidade vai engrossar e formar mucosidade. Então, muitas vezes, quando você você pega um padrão de uma pessoa que tem mucosidade afetando o pericárdio e o coração, né? Então, causando sintomas psiquiátricos ou a exacerbação de sintomas psiquiátricos, você precisa tirar essa mucosidade, mas você tem que ir na raiz do problema, que é o sistema digestivo, que não está trabalhando bem o suficiente para transformar bem esse alimento. Então ele forma essa sujeira que forma essa mucosidade interna, tá? Então essa é a relação entre o coração e o baço pâncreas. O pulmão é muito associado, a gente falou pulmão no singular porque é o pulmão da medicina chinesa. Se relaciona intimamente com o coração, porque os dois se encontram no aquecedor superior, nessa mesma parte do corpo, né, que a gente divide. Aquecedor superior, sistema cardiorrespiratório, sistema mais digestivo, que é o aquecedor médio, e o reprodutivo e de excreção, o aquecedor inferior. Então, a gente vai ver que depois de um tempo, qualquer doença que afeta o pulmão vai afetar o coração. E qualquer doença que afete o coração vai acabar afetando o pulmão. A gente vê isso hoje em dia, né, com condições que a gente chama de cor pulmonale, por exemplo, né? Então, pessoas que têm DPOC muito exacerbado vai acabar afetando o sistema cardiovascular também, ou cardiopatas vão acabar desenvolvendo sintomas respiratórios. Então a gente
a gente associa o coração e o pulmão muito, tá? O fígado e o coração. Então, o fígado madeira gera fogo, né? Então, muitas vezes, quando tem um excesso no fígado, ele vai jogar muita energia pro coração, tá? O fígado, na verdade, é um elemento madeira que ataca todos os outros, porque ele fica obstruído por estresse. Então, a relação do coração com o fígado é que, se o fígado ficar congestionado por causa de estresse, uma das possibilidades é atacar o coração, se esse for o elo mais fraco do sistema, tá? E finalmente tem a relação com os rins. Bom, primeiramente a gente falou das substâncias do coração, tipo o yang do coração, e a gente tem que pensar que o rim é a bateria mais básica do corpo, então toda energia vital e todo o yang tem origem no rim. Se você tiver um coração com deficiência de energia, pode ser que o rim tenha um Qi bom ainda. Se o coração está deficiente de yang, pode ser que o rim tenha yang bom ainda. Mas se você tiver um yang deficiente do rim, o yang do corpo inteiro vai estar deficiente, porque essa energia sai do rim. Então, a gente vai sempre pensar nisso, que o coração, a origem da energia do coração está nos rins. E não só isso, o rim e o coração fazem eles têm que estar muito bem conectados, porque eles formam uma dupla de yin e yang também. Coração é elemento fogo, yang, rim é elemento água e yin. Então o yin resfria o coração e o coração esquenta os rins, tá? Então a gente tem que manter esse equilíbrio entre o coração e os rins. E o coração é muito importante para as funções reprodutivas, para a libido. Muitas vezes quando a gente fala que você separou o yin e yang, o coração dos rins, eles não estão se comunicando muito bem, a gente vai começar a ver problema de fertilidade, de falta de libido, tá? Então a gente tem que estar sempre harmonizando e manter harmonizado os rins com o coração. Agora a gente vai descrever a trajetória do meridiano do coração, tá? O meridiano do coração começa dentro do corpo, no coração. Ele vai descer, tem uma trajetória interna, então ele desce, ele conecta com o intestino delgado, que é a víscera que tem um par de yin e yang coração, lembra que a gente falou isso? Ele vai subir, passar pelo diafragma, passar pelo esôfago, então a gente vai ver que alguns problemas do esôfago podem ser causados por desarmonia do coração, mesmo por estar bem nessa mesma região, tá? Aí ele vai dividir em dois. Uma parte do meridiano vai subir para o rosto da pessoa e vai até os olhos. Então a gente vai ver que a gente consegue ver a qualidade do coração, da energia do coração através do rosto da pessoa, né? Da cor, da luz, daquele glow. A gente consegue ver o espírito da pessoa através da feição da pessoa. E dos olhos, muitas vezes problemas do coração podem causar vermelhidão dos olhos, né? E a gente já falou na aula do espírito ou do Shen, que a gente consegue ver o estado de consciência da pessoa através dos olhos. A outra parte do meridiano, antes de separar, ela vai vir até a axila. Na axila ela vem até a superfície do corpo e começa o meridiano que a gente tem acesso através da acupuntura. E ele vai passar na parte de dentro do braço, então medial, e na parte yin do braço, porque é um órgão yin, os órgãos são yin, né? As vísceras são yang, passam do lado de fora, onde a pele é mais escura, mas onde a pele é mais delicada, passam os órgãos vitais. E ele vai passar aqui, na parte de dentro do braço, e vai terminar na ponta do dedinho. Então a gente sabe que através do meridiano, de acessar esses pontos e manipular a energia vital do meridiano do coração, a gente pode afetar o intestino delgado, porque ele passa por lá, algumas condições do esôfago, queimação, azia. A gente pode afetar o brilho dos olhos, pode afetar a aparência geral do rosto, tá? Então, a gente usa essa trajetória dos meridianos para desenvolver um plano, uma estratégia de tratamento, tá? Então, nessa aula, a gente abordou todos os aspectos do elemento fogo e do coração, o órgão principal do elemento fogo. A gente falou da relação dele com os órgãos, falamos das substâncias principais, de patologias, né? Espero que você tenha gostado. Eu sou o Thiago Antônio Zogby, bem-vindo mais uma vez ao canal da AD, compartilhe mais uma vez com quem você acha que vai se interessar por isso e até a próxima. Tchau, tchau.